Em Fluxo, a psicologia da experiência ideal, Csikszentmihalyi descreve 7 elementos ou condições para o fluxo. 1. Uma atividade desafiadora que requer habilidade. Pouco desafio leva ao tédio. Muitos desafios trazem ansiedade. O prazer ocorre no ponto ideal entre os dois. 2. A fusão de ação e consciência. Quando todos os nossos recursos internos estão envolvidos, não sobra energia psíquica para o eu se envolver em um diálogo contraproducente. Em vez disso, a pessoa fica absorvida com plena consciência da própria atividade. 3. Objetivos e retorno claros. Quanto mais consciência trazemos para uma atividade, mais retorno recebemos, tanto interna quanto externamente. Metas ou uma visão clara nos dão uma noção pessoal de como seria o desempenho máximo. 4. Concentração na tarefa. Toda distração desaparece. Imerso em uma atividade agradável, a mente, não tem espaço para informações irrelevantes, como ruminação. 5. O paradoxo do controle. O eu se apega ao desejo de controle, o que cria tensão. Quando estamos em um estado de fluxo, experimentamos a sensação de estar no controle, mas não nos apegamos a ele. O desejo ou preocupação com o controle desaparece. 6. A perda de autoconsciência. Quanto mais nos apegamos a nossos autoconceitos e identidade própria, mais inibimos o fluxo. Sem interferência do eu nos fundimos com a própria atividade. Encontramos nosso professor, treinador e mentor no corpo, que nos explica exatamente o que fazer. 7. A transformação do tempo. Um tema comum nos estados de fluxo e outros estados alterados de consciência é que a percepção das mudanças do tempo. A liberdade da tirania do tempo aumenta o prazer de nossas atividades. Este estado de fluxo é outra maneira de descrever a competência inconsciente. S-pause sec igual um E-pause, percebendo a competência inconsciente. Em Além do tédio e da ansiedade, Csikszentmihalyi escreve: no estado de fluxo, a ação segue de acordo com uma lógica interna que parece não precisar de intervenção consciente do ator. Ele a experimenta como um fluxo unificado de um momento para o outro, no qual ele está no controle de suas ações e no qual há pouca distinção entre o eu e o ambiente, entre o estímulo e a resposta, ou entre o passado, o presente e o futuro. Lembre-se do processo de aprender a digitar num teclado. No início, o processo foi estranho. Você deve estar ciente das posições dos seus dedos. ASDFJKLC cedilha. Então, você aprende como mover seus dedos para cima e para baixo a partir dessas posições, retornando ao ponto inicial. Quadra e Z foram particularmente complicados. Mas quando você desenvolve as habilidades motoras para digitar com fluidez, você atinge a competência consciente. Mesmo assim, você não confia em si mesmo, mudando os olhos do teclado para o computador. Naquela época, era um teclado de processador de texto, não um computador. A avaliação é feita quanto à sua proficiência de digitação por 2 fatores: velocidade, palavras por minuto, e precisão, quantos erros você comete. Digitamos mais devagar quando olhamos para o teclado, mas fomos mais precisos. Nossa velocidade de digitação aumentou quando olhamos para a página ou tela. Mas a verdadeira velocidade de digitação não veio, até que você confiou em si mesmo. Enquanto o eu estiver preocupado e tentando dominar a tarefa, não a colocamos no modo automático. Quando confiamos em nossos dedos, essencialmente deixando ir e confiando no eu, nossa velocidade aumenta para mais de 90 palavras por minuto. O eu estava interferindo no desempenho. Para o eu, os erros são inaceitáveis. Com o eu fazendo a digitação, a velocidade aumenta em 50%. Isso para qualquer pessoa e em qualquer tarefa. Experiência máxima e autoatualização. Os picos de desempenho em cada campo entram em estados de fluxo com frequência. Abraham Maslow chamou esses estados de fluxo de experiências de pico. Em sua pesquisa, Maslow descobriu que embora qualquer pessoa, incluindo crianças, possa ter uma experiência de pico, os indivíduos que se realizam têm essas experiências intensificadas com mais frequência. As descobertas de Maslow sugerem que os indivíduos que se realizam são aquelas pessoas que, conscientemente ou não,
descobriram maneiras de silenciar o eu quando estão fazendo o que amam. Eles aprenderam como fazer seu próprio caminho. E essas experiências de pico, Maslow acreditava, são importantes para a humanidade. Em vez de ver o desempenho máximo como algo relegado a poucos talentosos, acreditava Maslow, essas experiências fazem parte de nosso destino biológico. Em Religião, Valores e Picos de Experiência, Maslow escreve: o homem tem uma natureza superior e transcendente, e isso faz parte de sua essência, ou seja, sua natureza biológica como membro de uma espécie que evoluiu. 3 elementos de foco necessários para o desempenho máximo. A chave para o desempenho máximo é manter a atenção e o foco em tudo o que estamos fazendo. A atenção é fundamental para o aprendizado e proficiência em qualquer coisa. A distração inibe a atenção. Enquanto algumas distrações são externas, como ruídos, outras pessoas, etc., a maioria do que perturba a nossa atenção é interna, ou auto-interferência. Podemos facilmente nos livrar disso, se tivermos conscientização, foco de atenção em uma tarefa específica. Escolha. Nossos desejos determinam onde colocamos nosso foco. Confiança. Podemos nos concentrar quando deixamos de lado o controle mental. Quando o eu está no comando, ele fornece instruções sobre o que fazer ou faz perguntas que geram dúvidas, consequentemente respostas. S-pause sec igual um E-pause. Como silenciar o crítico interno. Como você costuma tentar se concentrar ou melhorar seu desempenho? Se você é como eu, pode tentar forçar o seu crítico interior à submissão ou apenas se esforçar mais. Em certo sentido, tentamos lutar com o eu. Não funciona. Aquilo contra o que resistimos fica mais forte. E assim, resistir aos impulsos do eu apenas torna a voz do eu mais forte e mais alta. Qual é a alternativa? É escolher o eu 2, reconhecer seu desejo e permitir que ele se expresse. Faz sentido, certo? Mas como escolhemos o eu 2? O primeiro passo é sempre aumentar a autoconsciência e assim, aprendemos a sentir a diferença entre as forças compulsivas do eu e os impulsos naturais do eu 2. Existem coisas que você pode fazer para acalmar a interferência do eu 1. Lembre-se de que o eu é a mente, o eu 2 é o cérebro, comandando o corpo. O eu diminui nosso desempenho porque geralmente está no assento do motorista. Em resumo, nossas mentes impedem um desempenho ideal. Para executar tarefas, precisamos sair da mente e deixar que o corpo atue. Remover a resistência é a chave para alcançar o desempenho ideal em praticamente qualquer atividade, até mesmo nos negócios. Assim, para silenciar o eu 1, primeiro se conscientize, conheça e trabalhe em seu corpo. Na descrição deste vídeo está a lista de 4 ciclos de estudo para ajudá-lo a fazer isso, disponíveis no nosso canal do YouTube. Faça essas atividades para definir as condições de desempenho máximo, envolvendo seu corpo. Domine esses métodos. Use-os antes de aprender, treinar ou se envolver em qualquer atividade que requeira foco e atenção. Você vai atualizar suas habilidades de maneiras que você não pode imaginar. O que você acha? Agora é sua vez. Compartilhe suas ideias, comentários e perguntas abaixo e seja a luz.